Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mas você está aqui porque você me conhece do AFIA Ped Papers. Pois é, a gente tem esse nosso canal no YouTube e hoje vamos falar, nesse vídeo, a gente vai falar sobre questões do TEP de 2024 que tiveram destaque. Lembrando que a gente tem o nosso curso preparatório para o TEP, inscrições já abertas, com alto índice de aprovação. Se você vai fazer o TEP, lembra que a gente pode te ajudar muito nisso. Muito bem, então vamos falar sobre questões do TEP 2024. Vem comigo. Olá, pessoal. Vamos continuando aqui com as questões do TEP. Selecionei aqui algumas questões, a gente vai ler essas questões para vocês, para quem está nos assistindo, e vamos tentar chegar a conclusões e explicações. Questão número 1, que eu selecionei, do TEP de 2024, um pré-escolar de 4 anos apresentou febre, temperatura de 38 por 2 dias, dor de garganta, lesões vesiculares na cavidade oral, e lesões papulovesiculares em mãos e pés. Foi diagnosticado como virose e tratado com paracetamol. 3 semanas após este quadro, apresentou descolamento da unha da mão na base, que melhorou espontaneamente. O diagnóstico é herpes zoster, síndrome mão-pé-boca, Steve Johnson ou doença de Kawasaki. Vamos lá. Então, temos aí um pré-escolar, o resumo da história. Uma febre que não é alta, odinofagia com lesões vesiculares em orofaringe, mão e pé. Se você ler rápido a questão, ler de maneira rápida, você já vai pensar na doença mão-pé-boca, que são lesões vesiculares nas mãos, nos pés, como diz a doença, o nome, né? E na boca, na orofaringe. Na orofaringe, você tem uma amidalite viral, onde você tem vesículas seguidas ao, vamos chamar assim, estouro das vesículas, entre aspas, seguidas de úlceras. Muito dolorosas, muita odinofagia, febre, às vezes halitose. E a mãe chega no atendimento e fala com você, doutor, eu sei que é a garganta, eu estou sentindo um cheiro ruim, eu olhei e vi que está bem vermelho, e aí você olha e percebe que há úlceras ou até vesículas. A questão é, qual é o antibiótico que você vai prescrever para essa amidalite? Nenhum. É uma amidalite viral. Essa, sabidamente, é viral. Às vezes você tem uma orofaringe avermelhada, pode ser uma infecção bacteriana. Mas no caso de vesículas e úlceras, pensar na herpangina provocada pelo Coxsackie A16, que pode levar a vesículas em mãos e pés, culminando nesse nome, doença mão-pé-boca. É uma doença, a princípio, com prognóstico excelente, mas a infecção pelo Coxsackie pode se complicar, muito ocasionalmente, com uma miocardite viral. Então, é uma preocupação leve, mas é. Muito bem. Então, ele teve aí lesões orais, vesículas orais, lesões em mãos e pés, tá? Foi diagnosticado como virose, até acertaram, que é um Coxsackie vírus. E o nome da doença é a doença mão-pé-boca, né? Do nosso gabarito possível. Letra B é o gabarito. Não é zoster, não é Steven Johnson, que é uma reação alérgica. Para Kawasaki, a gente teria aí acometimento de extremidades, febre, só que a febre só durou 2 dias. E tem outro detalhe do Kawasaki, né? O Kawasaki dá um exantema pleomórfico. De várias formas ele pode se apresentar, mas ele não tem vesícula. E aí, certamente não é. Mas foi uma questão que mereceu destaque, mas se a gente fosse botar numa caixinha, fácil, média ou difícil, uma questão fácil. Segunda questão que a gente vai falar aqui, um recém-nascido masculino, 37 semanas, ou seja, a termo, pesou 2,450. Já posso pontuar aqui o seguinte,
ele é a termo e pesou menos do que 2,500. Já é um pequeno para a idade gestacional. Logicamente que se você colocar na curva de Lubitchenko, a gente vai ter mais certeza dessa suposição de uma provável restrição do crescimento intrauterino, que já fala a favor de infecção congênita ou outros problemas, mas aqui no problema ele já indica para você, ele afirma que teve um apegar 7,8 e mãe tratou sífilis no terceiro trimestre com ceftriaxona. Então, ele já está falando aí da sífilis. Recém-nascido tem um VDRL de 1:4, mãe 1:8. O recém-nascido é assintomático, líquor normal, fundoscopia normal, raio-x de ossos longos sem alterações. A conduta indicada para o recém-nascido é tratar com penicilina benzatina intramuscular, dose única, penicilina cristalina intravenosa por 10 dias, ceftriaxona intravenoso, né? Dose única, ou penicilina procaína intramuscular por 14 dias. Muito bem. Então, vamos dividir essa questão de uma maneira que fique fácil da gente entender. Recém-nascido, a termo, mãe com história de sífilis na gestação. Mãe tratou adequadamente ou não? Tratar adequadamente inclui tratar com penicilina. A mãe não usou penicilina, a mãe usou ceftriaxona. Não é que não funcione contra o treponema, mas, considerando a gravidez, é considerado um tratamento inadequado. Não se sabe se a ceftriaxona é capaz, por exemplo, de tratar o próprio feto caso ele esteja infectado. Provavelmente trata, mas a gente não tem certeza disso. Então é considerado um tratamento inadequado. E aí, ao nascer, comparamos VDRL do recém-nascido e da mãe, ambos positivos, sendo que a pontuação da mãe, ou a diluição da mãe para positividade é maior. A criança, o recém-nascido, é positivo 1:4, a mãe 1:8. Sinal que eu diluo o soro e ele continua positivo. Tem mais anticorpo materno no sangue materno do que no sangue da criança. Provavelmente, dando continuidade aqui, recém-nascido assintomático, líquor normal, fundoscopia normal, né, fundo de olho, raio-x de ossos longos sem alterações, provavelmente esse anticorpo que está num nível sérico em menor quantidade do que o materno, esse anticorpo do recém-nascido veio via transplacentária. Ele não está sendo produzido pela criança, senão ele estaria num valor de 2 diluições para cima comparado ao VDRL materno. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Mas apesar de estar tudo bem, esse anticorpo provavelmente ser materno, porque está num nível, uma diluição menor do que o da mãe, apesar de tudo isso, a mãe teve um tratamento inadequado, porque usou ceftriaxona. Outra forma de ter um tratamento inadequado, começou o tratamento a menos de um mês do parto. Também é inadequado. Então ela usou ceftriaxona. Quando o tratamento é inadequado, a criança não tem como escapar da penicilina. Ela vai ter que fazer, mesmo que a gente considere que ela não tem doença. Mas para eu considerar, nesse caso do tratamento inadequado, ela não tendo doença, ou qualquer indício de doença, o VDRL dela teria que ser negativo. Como ela teve um VDRL 1:4, mesmo provavelmente sendo um anticorpo materno, a gente não vai colocar ela no grupo que pode receber apenas a penicilina benzatina em dose única. Então, a letra A já não é. Ela tem o VDRL positivo, a mãe tratou inadequadamente. A gente precisa do líquor para definir qual será a penicilina feita por 10 dias, cristalina ou procaína. Se o líquor é normal, como foi no caso, eu posso manter ou fazer ou penicilina cristalina 10 dias ou procaína 10 dias. A gente tem aqui a opção da cristalina 10 dias e a procaína 14 dias. Não, se a procaína fosse 10 dias, seria uma possibilidade, porque não tem acometimento do líquor. Lembra disso. Se o líquor é acometido, eu preciso de um antibiótico que ultrapasse a barreira hematoencefálica e faça a nível desse sistema nervoso central suficiente. Penicilina cristalina consegue, a procaína não. Mas nesse caso o líquor foi normal. Então poderia fazer procaína ou cristalina. Qual é a diferença entre as respostas? A cristalina está
no tempo certo, 10 dias. A Procaine 14. Então, gabarito letra B, penicilina cristalina por 10 dias e ceftriaxona não seria uma opção nesse momento. Muito bem. Terceira questão. Adolescente masculino, 13 anos, imunocomprometido, portador de linfoma anaplásico, precisa atualizar seu calendário vacinal para início de tratamento. Vai começar uma quimioterapia, provavelmente. Sua caderneta de vacinação está em dia com o calendário do PNI, tendo recebido, ele com 13 anos, a primeira dose da vacina contra o HPV, 4 sorotipos há 5 meses, que é a vacina fornecida pelo SUS, 4 sorotipos. A segunda dose está agendada para 6 meses após, tá? Essa questão não foi desse ano, né? Porque recentemente a vacina contra o HPV passou a ser em dose única pelo SUS. Aqui ele falava que teria que tomar uma próxima 6 meses depois. Isso tem pouco tempo, porque o calendário mudou recentemente. Mas a pergunta aqui é outra. O pediatra recomenda dar continuidade de acordo com o esquema recomendado pela SBP. SBP já recomenda a nova vacina contra o HPV, que não é só com 4 sorotipos, mas com 9. E ela é feita em 2 doses. Só que tem mais uma pegadinha aqui. O adolescente está imunocomprometido. E aí, nesse caso, são 3 doses. Olha só. E você despreza, em termos de contagem, a dose que ele já fez para o HPV 4, com 4 sorotipos. Não conta essa. Então, são 3 doses da HPV 9, nona valente, para esse paciente. Então, possibilidades aqui de gabarito, né? Alternativas. Letra A, 2 doses da HPV 9, faz uma dose hoje, D2, 6 meses após D1. Se ele fosse imunocompetente, sim, mas ele é imunodeprimido. Uma dose da HPV 9, 6 meses depois da HPV 4, vai misturar as vacinas? Não, errado. 3 doses da HPV 9, D1 imediata, D2, 2 meses após a primeira dose, D3, a terceira dose, 6 meses após a primeira dose. Como ele é imunodeprimido, esse será o esquema do HPV 9. Ou uma dose do HPV 4, 6 meses após a primeira dose, ou seja, o recomendado pela SBP não é manter a vacina com 4 sorotipos e sim com 9. Então, gabarito, letra D, 3 doses da HPV 9. Quarta questão que eu vou apresentar aqui. A nova vacina tetravalente de vírus vivo atenuado contra a dengue foi incorporada ao PNI recentemente. Beleza. A SBP recomenda vacinar todas as crianças a partir de 6 anos, somente adolescentes de 11 a 14, somente adolescentes de 10 a 12 e todas as crianças a partir de 4 anos. Vamos lá. Essa questão aqui é uma pegadinha, porque a vacina atual, né, liberada, a gente tem a Dengvaxia, que já tinha alguns anos no mercado, só que ela mostrou problemas para crianças, para pacientes, de uma forma geral, que já haviam apresentado dengue anteriormente. Lembrando que o dengue são 4 sorotipos. Você ter infecção por um sorotipo não te protege contra os outros. Até há, no início, nos primeiros 3 meses, uma proteção temporária, porque você tem tanto anticorpo contra um determinado sorotipo que, por reação cruzada, protege dos outros. Mas depois de 3 meses da prima infecção, você pode se reinfectar pelo vírus da dengue, só que agora com outro sorotipo. E aí, ele fala aqui da nova vacina tetravalente. A vacina, que é a Qdenga, a vacina Dengvaxia, feita já há alguns anos, ela mostrou problema em quem já tinha apresentado, não tinha apresentado dengue anteriormente. Então, a história era a seguinte: para você liberar a Dengvaxia para ser feita, você precisava provar que o paciente já teve dengue anteriormente com alguma sorologia positiva, um IgG positivo para o vírus da dengue. Só que isso burocratiza o processo. Você precisa colher uma sorologia antes da vacina. A Qdenga não tem esse problema, porque você pode fazer tanto para quem já teve dengue como para quem nunca teve dengue. A Dengvaxia é só para quem já teve histórico de dengue comprovado. A Qdenga não, posso fazer para qualquer pessoa. Isso já é um ponto excelente. Outra, ela é de vírus vivo atenuado. Outra, o fabricante libera ela para o uso a partir de 4 anos.
Só que ele fala aqui vacina tetravalente. Tudo bem, a vacina tem o objetivo de reduzir a infecção pelos 4 sorotipos. Porém, ela é feita com o vírus sorotipo 2 atenuado. Então, a grande proteção que ela dá é para o sorotipo 2 e alguma proteção cruzada contra os outros sorotipos. Então, não sei se a gente deveria chamar essa vacina de tetravalente, mas enfim, assim está no enunciado, é a Qdenga. São 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. O paciente tem que ser imunocompetente para tomar e tem que ter no mínimo 4 anos. O que foi a confusão aqui dessa questão? É que o Ministério da Saúde já tem feito a vacina da dengue a partir de 10 anos. Por que ele não faz desde D4? Porque não tem tanta vacina assim para distribuir. Conforme o número de vacinas for aportando, for chegando dessa vacina japonesa, a gente vai poder fazer para mais pacientes e ampliar a faixa etária. Mas pelo fabricante, a partir de 4 anos já é possível fazer e a SBP recomenda para todas as crianças a partir de 4 anos. Repetindo, vacina com vírus vivo atenuado em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Gabarito, então, todas as crianças a partir de 4 anos. Quinta questão. Em relação às diretrizes do tratamento de crianças com desnutrição aguda grave da SBP, podemos afirmar que a recuperação nutricional deve ser iniciada em paralelo à fase de estabilização, especialmente nos quadros de infecção associada. Letra B. A fase de estabilização envolve a abordagem da hipoglicemia, da desidratação, do choque, de distúrbios hidroeletrolíticos e infecções. Letra C. A terapia nutricional para a forma que Kwashiorkor de desnutrição grave envolve oferta de dieta hiperproteica e reposição de albumina. E letra D, a reposição de micronutrientes é iniciada após a alta hospitalar, caso as dosagens laboratoriais confirmem deficiências. Diretrizes do tratamento de crianças com desnutrição aguda grave. Eu tenho uma fase de estabilização e uma fase de recuperação nutricional. São fases diferentes. Uma desnutrição grave, um IMC de peso em relação a peso em quilos em relação à estatura em metro ao quadrado. Essa relação que dá o IMC, se for menor do que -3, é uma desnutrição grave, o paciente tem que internar e começar a tratar. A gente pensa que desnutrido grave, a ideia é dar comida. Concordo. Só que primeiro você precisa estabilizar o paciente pelos riscos que ele corre. Riscos à vida por distúrbio metabólico endócrino, como hipoglicemia, distúrbio eletrolítico, hiponatremia, hipocalemia, infecção, choque, desidratação, distúrbio hidroeletrolítico, já falei. Então, problemas como hipoglicemia, alteração da temperatura, hipotermia, infecção, distúrbio eletrolítico, tudo isso é complicador. Tudo isso pode levar o paciente à morte. Então, internou, você vai cuidar desses detalhes. Não vai deixar ele ficar hipoglicêmico, não vai deixar se sentir frio excessivo, vai aquecê-lo, vai agasalhá-lo, vai combater infecções, mesmo que elas não estejam aparentes. No desnutrido grave internado, a princípio você faz uma antibiótico terapia de largo espectro, uma ampicilina com aminoglicosídeo, por exemplo. Porque nem sempre uma infecção é evidente no desnutrido, já que o sistema imunológico dele está deteriorado pela desnutrição, então o processo inflamatório não se mostra. Então eu tenho que, na primeira semana, combater hipoglicemia, hipotermia, distúrbio eletrolítico, infecção, e estabilizar na primeira semana e dar quantidade de comida suficiente às necessidades metabólicas basais. Na segunda semana é que a gente começa a recuperação nutricional e aumenta muito o aporte de proteínas, de calorias de uma maneira geral. Então, qual é a resposta certa aqui? Recuperação nutricional começa em paralelo à fase de estabilização? Não, é depois. A fase de estabilização envolve a abordagem de hipoglicemia, desidratação, distúrbios eletrolíticos e infecções? Sim. Evitar que o paciente morra abordando esses aspectos. C. Terapia nutricional na forma de Kwashiorkor, dieta hiperproteica, reposição de albumina? Não. É como o outro. Como o Manage. Uma reposição de micronutrientes é iniciada após a alta? Não, já começa antes. Então, gabarito aqui é letra B. Na estabilização, vou abordar hipoglicemia, desidratação, choque, distúrbio hidroeletrolítico e infecções. Vou ficar cuidando de cada um desses para evitar
uma complicação mais grave na primeira semana de tratamento. Certo? Muito bem. A gente começou aqui falando das questões importantes do TEP, né, desse TEP de 2024. Minha programação hoje, nesse vídeo, é a gente fazer 10 questões. A gente já fez 5. E o que a gente vai fazer agora? Pessoal, a gente vai encerrar parcialmente esse vídeo. Por quê? Para quem está vendo a gente, está nos acompanhando, eu agradeço. Sugiro que nos acompanhe no Instagram, aqui também no YouTube. E assistiu a essas discussão de questões, recomendem aos amigos, não é verdade? Mas o detalhe é que você deveria se tornar nosso aluno, seja do TEP, seja preparando para o TEM, seja no curso de atualização, no curso de emergências, porque o nosso aluno agora fica com a segunda parte da discussão, que é o complemento, é um plus, é um direito a mais para quem está com a gente nos cursos. Então, se você quer uma participação mais efetiva nos nossos vídeos, não deixe de se matricular. A gente tem curso de emergência, atualização, preparatório para o TEP, preparatório para o TEM, da melhor, primeiríssima qualidade. Então, vem com a gente também.